Olá, turminhas do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, hein? Bom, hoje nós vamos começar com mais uma aulinha de ciências, ok? Vamos começar com a nossa aula de ciências. Vamos pegar a apostila e abrir na página 25, tá? Tá todo mundo aí na página 25? Vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar sobre a polinização e a dispersão. Tia, o que é isso, né? Nós estudamos as plantas, né? Falamos sobre as partes das plantas e também falamos sobre a função de cada parte da plantinha, né? Inclusive, falamos sobre as flores, né? Sobre a reprodução das flores. Então, hoje nós vamos falar aí na página 25, como vocês estão observando, está falando sobre a polinização e a dispersão. Vamos lá, nós estudamos já as flores. As flores, elas são responsáveis pela reprodução, é a função das flores, né? Então, ela é responsável pela reprodução das plantas, são as flores. Então, elas produzem dentro delas um pozinho amarelo que é chamado de pólen, tá? Toda florzinha possui um pozinho amarelo lá dentro dela chamado pólen. E muitas vezes as plantas elas precisam da ajuda dos animais para fazer a polinização. E hoje nós vamos falar sobre o que é a polinização. Aí na nossa apostila está explicando, falando que a polinização ele é o processo que o grão do pólen, que é aquele pozinho amarelo que eu falei no início, tá? Ele é levado de uma flor para outra. E dentro dessa florzinha, ele deixa lá um embriãozinho, tá? Ele deixa um embrião que ali fica protegido pela semente, que fica dentro da flor. Então, esse processo todo, que é fundamental para as plantas, é chamado de polinização, ok? E os frutos, eles guardam dentro deles, lá dentro, as sementes. Eles protegem as sementes, né? Então, os animais, como o morcego, as aves, né? Eles se alimentam desses frutinhos. E depois, o que acontece? Quando eles defecam, né? Esses animais, eles defecam, eles espalham essas sementes pelo meio ambiente. Então, isso a gente chama de dispersão, tá? Aí, na nossa apostila, vocês visualizando, nós temos a foto de um tucano, né? O tucano comendo as frutinhas. Observem aí. Então, a dispersão é o processo pelo qual as sementes que são espalhadas no meio ambiente, né? Então, elas podem germinar. Ali podem nascer outras plantinhas. Conforme eles deixam as sementinhas lá, os animais podem nascer outras plantinhas, tá? E também o processo ele pode ser realizado pelo vento e pela água, tá? Lá nas páginas 26 e 27, nós temos um infográfico. O infográfico, ele está mostrando alguns animais aí, polinizadores, né? Aí na página 26, está falando assim. Tanto a polinização quanto a dispersão de sementes podem ocorrer com a ajuda de animais ou de fatores do ambiente, como a água e o vento, que foi o que nós vimos. Então, tem alguns animaizinhos que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Que eles fazem parte dessa polinização e dessa dispersão. Que é nós temos o tucano, o beija-flor, nós temos a borboleta, nós temos também a abelha, né? Todos esses animais fazem parte dessa polinização. E lá no infográfico está explicando alguma coisa sobre eles, tá? Enquanto eu estou colocando a fotinho deles aqui atrás, eu vou mostrar eles e vou falar o que eles, para que eles contribuem, né? No caso do tucano,
Aí mesmo no livrinho de vocês, vocês podem acompanhar no infográfico, tá? O tucano, ele come a frutinha do mamoeiro, tá? E ele defeca e espalha todas as suas sementes para diversos lugares. E aí, nesse caso, como eu falei, que há dispersão, né? Quando ele deixa aquelas sementinhas ali, pode se formar uma nova plantinha, se forma uma nova plantinha. Nós temos também, que eu coloquei aí, o beija-flor, né? O beija-flor. O beija-flor, ele está lá na página 27, no infográfico também. O beija-flor, ele é um dos principais responsáveis pelo transporte dos grãos de pólen, aquele pozinho amarelo que eu falei para vocês, tá? Que ele transporta de uma planta para outra esse pólenzinho. Ele vai lá, pega de uma plantinha e coloca em outra plantinha e vai fazendo a polinização, tá? Nós temos também a borboleta, né? A borboleta, ela também transporta os grãos de pólenzinho para as plantinhas. E, por último, as abelhas. As abelhas, gente, as abelhinhas, elas procuram o alimento em uma florzinha, tá? E parte do pólen fica ali grudado no corpinho dela, da abelhinha. E quando elas vão buscar alimento em outra plantinha, tá? O pólen que estava ali no seu corpinho fica dentro daquela outra plantinha. E aí, dessa forma, a flor que recebeu esse pólenzinho, ela foi fecundada, tá? E aí vai gerar outra plantinha, outra florzinha, ok? Então, esse é o processo da polinização e da dispersão. Ficou bem claro, né? Bom, lá na página, vamos lá para a página 28, tem algumas atividades para a gente fazer na nossa apostila, tá? O número 1, ele tá mostrando aí, ao lado, uma planta chamada sumaúma, uma árvore, né? É conhecida como a rainha da floresta. Então, ela é uma das árvores mais altas da Amazônia. Ela serve de abrigo para muitos animais. E nem dá para acreditar que ela nasce de uma sementinha pequenininha e forma toda essa árvore grandona aí, tá? Então, vocês vão completar a seguir e descobrir qual é o responsável pela dispersão das sementes da sumaúma, tá? Existe um responsável por isso. Aí vocês vão colocar o nomezinho aí e completar. Depois, na letra B, vocês vão citar o nome de uma outra plantinha, né? Cuja semente também são dispersas pelo vento. Vamos ver aí, vamos pesquisar, quem não sabe, tá? E colocar aí o nome da plantinha. E a C, a dispersão é o processo pelo qual as sementes são espalhadas pelo ambiente, né? Então, além do vento, quais são os outros dispersores de sementes? Nós falamos lá no início. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa apostila mesmo, ok? Depois, nós vamos para a página 29. No número 2 da página 29, vocês vão... no caso aí, seria, se nós estivéssemos na nossa sala de aula, eu pediria para vocês levarem sementinhas para a escola. Mas como a gente não está na sala, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Vocês vão pesquisar, escolher, tá? Algumas sementes, 2 sementes só. Aí nós temos 2 quadradinhos. Vocês vão escolher, pesquisar 2 sementes, tá? Vão desenhar no espaço abaixo 2 delas. Depois vocês vão dizer qual é a textura dessas sementes. Elas são o quê? Lisas ou rugosas? Como é que elas são? Como é que é o formato que ela tem? Qual é a cor delas, né? E depois vocês, por favor, vão escrever o nome de cada uma. Então, desenhando, respondendo essas perguntas e colocando o nomezinho de cada uma, tá? Logo aí embaixo, nós temos uma figura que eu estou colocando aqui para vocês, falando também
que tem algumas partes da planta que nós já aprendemos, que é o caule, a raiz, tá? Que essas plantas, elas podem se reproduzir através do caule e da raiz também. Nós demos o exemplo da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, tá? Elas são plantadas, a parte do caule da cana-de-açúcar, por exemplo, ela pode ser plantado e aí dá origem a novas plantas, o caule dela. E também o caule de uma planta que é chamada hortelã, todo mundo conhece o hortelã, né? Então, essa planta, o caule dela, depois ela desenvolve raízes, né? A planta desenvolve raízes. Então, essas raízes do hortelã, tá? Ela também tem condições de desenvolver e dar origem a uma nova planta. A raiz do hortelã e o caule da cana-de-açúcar, tá bom? Depois nós vamos lá para a página 30, que é a última página do nosso trabalhinho da apostila hoje. Aí na página 30, todo mundo sabe que no final de todos os capítulos, né, nós faz um resumão. Aí é um resumo, tá? Falando sobre tudo que nós aprendemos. Mas lá embaixo, vocês vão ter que fazer esse exercíciozinho aí. Tá pedindo que, com base de tudo que a gente estudou nesse capítulo, você vai escrever uma frase usando essas 3 palavrinhas que estão aí, que são seres vivos, natureza e plantas. Vocês é que irão criar essa frasezinha, tá bom? Então, a tia Janaína quer uma frase bem legal com essas 3 palavrinhas, ok? Depois que nós terminarmos esses trabalhinhos aqui da apostila, tem 2 folhinhas aí que a tia Jana enviou para casa sobre alguns animaizinhos polinizadores e a disseminação das sementes, alguns também sobre a disseminação das sementes. Esses aí vocês vão colorir bem bonito para a tia Jana e vão colar no caderninho de ciências, porque é uma fixação, tá? Do que nós aprendemos sobre os polinizadores e sobre a dispersão, ok? Então, galerinha, qualquer dúvida, a tia Jana vai estar online, né, para tirar a dúvida de vocês. E um beijinho para vocês, uma ótima atividade, né? E a tia Jana agora aqui no final vai deixar um videozinho para vocês falando um pouquinho sobre a polinização, mais um pouquinho, tá bom? Assistam, beijo e fiquem com Deus. Tchau, turminhas! Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização, hã? Exato. É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína, claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! Vou lhe deixar um segredo de presente. Só se vê bem com o coração.